O que é Fundação SCP? Bem, vamos lá. A Fundação SCP é uma organização fictícia que é objeto de um projeto de escrita colaborativa na web. SCP significa Procedimentos Especiais de Contenção, embora também se refira ao slogan da organização Secret Content Project. As histórias geradas pelo projeto descrevem as façanhas da Fundação, supostamente responsáveis por conter indivíduos, entidades, locais e objetos que violam a lei natural, referindo-se como SCPs. As principais obras escritas no site da Fundação SCP são artigos escritos no estilo de documentação interna estruturada sobre os SCP contidos. O site também contém milhares de contos na Fundação, histórias curtas estabelecidas no universo da Fundação SCP. A série SCP Foundation recebeu elogios pela sua capacidade de transmitir horror através do seu estilo de escrita científica e academia. O ar também é como por seus padrões de alta qualidade. A Fundação SCP também inspirou numerosas obras de spin-off, incluindo o videogame SCP, Containment Breach. No universo, a Fundação SCP é uma organização secreta confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos anômalos que desafiam a lei natural. Os SCPs, como cada um é referido pelo procedimentos especiais de contenção, número de arquivo. Os objetos SCP, se deixados inconscientes, representam uma ameaça pelos seres humanos, ou pelo menos para o senso de realidade e normalidade da humanidade. A existência dos SCPs é mantida em segredo pela Fundação SCP, para evitar o pânico em massa e o caos relacionado e permitir que a civilização humana funcione normalmente. Quando um SCP é descoberto, a Fundação SCP plana agentes para coletar e transportar o SCP para uma instalação da Fundação ou para contê-lo em sua localização de descoberta se o transporte não for possível. Uma vez que os SCPs são contidos, eles são estudados por cientistas da Fundação. Os presos prisionais adquiridos pela Fundação, denominados de classe, são estudados para interagir com certos SCPs devido ao perigo representado pelos SCPs e a dispensabilidade de classe D. A Fundação SCP mantém documentação para todos os SCPs em sua custódia, que pode incluir ou vincular a relatório e arquivos relacionados. Esses documentos descrevem os SCPs e incluem instruções para mantê-los com segurança. Ok, e qual o SCP mais perigoso? Sim, é ele, SCP-682, o réptil indestrutível. Bem, ele não tem muito o que falar, mas ok. Ele é uma criatura muito forte que se regenera e aumenta do tamanho, sendo o SCP que causou mais mortes na Fundação. Ele absorve as características de tudo que se alimenta, o que torna muito apelão. E foi ele que derrotou o SCP-001. Procedimentos especiais da contenção SCP-682 devem ser destruídos o quanto antes. Neste momento, não há meios para a equipe da Fundação destruir SCP-682. Só é capaz de causar grandes danos físicos. SCP-682 deve ser contido dentro de uma câmara a 5 metros × 5 metros × 5 metros com 25 centímetros de chapa de aço reforçado, existente no ácido que reveste todas as superfícies internas. A câmara de contenção deve ser preenchida com ácido clorídrico ao SCP ficar submerso e incapacitado. Qualquer tentativa do SCP-682 para se mover, falar ou violar a contenção se deve reagir rapidamente com força total, como solicitado pelas circunstâncias. Qualquer pessoal, seja da manutenção ou guarda, são proibidos de falar com o SCP-682, por medo de provocar um estado de raiva. Todo o pessoal são autorizados que tentar comunicar com o SCP vai ser contido e retirado à força. Devido a frequentes tentativas de violação de contenção, dificuldade de contenção e da captação e o risco de exposição da Fundação, o SCP-682 deve ser contido em local, dados regidos. A Fundação vai usar melhor seus recursos para manter toda a Terra dentro de 50
quilômetros de vantagem sobre o desenvolvimento humano. SCP-682 é uma criatura grande, vagamente réptil de origem desconhecida. Ele parece ser extremamente inteligente e foi observado a envolver-se em comunicação complexo 079 durante seu tempo reduzido de exposição. SCP-682 parece ter um ódio de toda qualquer forma de vida que foi expressa em várias entrevistas durante a contenção. É observado que o SCP-682 tem resistência extremamente elevada à velocidade e os reflexos, embora os valores exatos variem com sua forma. O corpo físico do SCP-682 cresce e muda muito rapidamente, crescendo ou diminuindo de tamanho que consome ou lança material. O SCP-682 ganha energia a partir de qualquer coisa que ingere, orgânico ou inorgânico. Sua digestão parece ser auxiliada por um conjunto de lâminas de filtragem no nariz do SCP-682, que são capazes de remover a matéria utilizável a partir de qualquer solução líquida, o que lhe permite regenerar-se constantemente a partir do ácido que estava dentro do SCP-682. Sua capacidade regenerativa são surpreendentes, e o SCP-682 foi visto se movendo e falando com seu corpo 87 destruído ou apodrecido. Bem, e quem é o segundo mais forte? SCP-106, o Homem Velho, é um SCP da Fundação SCP, sendo uma das reconhecidamente mais aterrorizantes, perturbadoras e perigosas da Fundação. A SCP-106 é um ser humanoide de estado extremamente decrépito, parecendo ser homem idoso, e constantemente parece estar em um estado de sono. Bem, foi isso. Tchau, até amanhã e boa noite.